Olá, meus queridos, boa noite para aqueles que vão assistir esse vídeo à noite. Bom dia para aqueles que irão assistir esse vídeo durante o dia. Ou boa tarde para aqueles que irão assistir esse vídeo a parte da tarde. Eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor, uma palavra que nos traz motivação, que nos dá coragem para o enfrentamento desses últimos dias que nós estamos vivenciando. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz a palavra de Deus: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, vamos falar um pouco desse versículo tão abençoado e tão abençoador, que tanto ouvimos falar, ouvimos pregações, estudos sobre ele, mas eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos um pensamento sobre esse versículo. O contexto aqui, porque é importante, quando você ouve um versículo da Bíblia, é importante você examinar todo o contexto. O que é o contexto? O contexto é aquilo que está junto do texto. É o que está antes e depois do versículo lido. O contexto aqui, que são os versículos antes, porque na verdade, esse é o último versículo do capítulo 15, de 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele vai dar uma palavra tão extensa acerca da ressurreição, porque havia falsos mestres introduzidos no meio da igreja, lá em Corinto. E alguns que não criam mais estavam também conquistando o coração de outras pessoas para que também não viesse a crer que elas poderiam ressuscitar. Aí Paulo vai usar de 58 versículos no capítulo 15, falando a respeito da ressurreição, e ele vai dizer que Cristo é a primícia dos mortos, ou seja, Cristo, aquele que ressuscitou. Aí Paulo diz assim: se pregarmos que Cristo ressuscitou dos mortos e não crermos que ele ressuscitou, logo a nossa pregação é vã. Ou seja, nós não, o que Paulo está ensinando aos irmãos, que não basta apenas pregar, ensinar que Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, que além disso nós devemos também crer que também nós, juntamente com ele, iremos ressuscitar dentre os mortos, aqueles que dormirem em Cristo, ou seja, aqueles que não alcançaram o arrebatamento, ou seja, morrerem no físico antes do arrebatamento. Então, no versículo 58, ele vai fechar essa palavra dentro desse contexto, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. É sobre isso que eu quero falar aqui dentro de alguns minutos. A verdade é que quando nós falamos de firmeza, nós não falamos de super-homens. Não. Ser firme não é ser super-homem. Ser firme é ter a capacidade de, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos ventos ao contrário, é ter posicionamento,
Ser firme, às vezes, é com lágrimas. Ser firme, às vezes, é com dores. Ser firme, às vezes, também é querendo desistir. Esta é a verdade. Mas a firmeza, embora o seu interior queira desistir, né? A firmeza te dá a capacidade de permanência, de permanecer, mesmo às vezes não aguentando, querendo desistir, mas a firmeza te dá a capacidade de permanecer, permanecer em Cristo. É isso que Paulo está falando aos irmãos, que eles deveriam ser firmes, firmes naquilo que já tinha sido pregado, firmes naquilo que já tinha sido ensinado a eles. Eles deveriam ficar firmes naquele evangelho, naquela palavra, ser firmes. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Existe muita inconstância em nosso meio. Existem pessoas que hoje está, amanhã não está mais. Existem pessoas que ora está e ora não está. Existem pessoas que nem nós mesmos, como humanos, podemos contar com elas, porque são inconstantes. Ora está firme, ora está caído, prostrado, abatido, desanimado, querendo desistir, abandonando tudo. Né? Existem pessoas que não têm uma constância. E é necessário, meus irmãos, que sejamos firmes e constantes. Que quando Deus nos procurar, Ele possa nos encontrar no mesmo lugar que Ele nos posicionou. Quando Deus nos procurar, quando Deus buscar em nós, Ele possa nos encontrar no mesmo posicionamento. Talvez sem muita força, mas firme, mas constante. Ali esperando no Senhor, aguardando no Senhor a promessa. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida mediante a nossa firmeza, mediante a nossa constância no Senhor. Aí ele diz, sede firmes, constante e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem trabalha apenas para o homem, o seu trabalho é vão. Mas o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós precisamos saber que quando nós somos firmes, somos constantes, abundantes na obra do Senhor, porque a obra é do Senhor. Quando somos semeadores na obra do Senhor, o nosso trabalho não é vão. Tem uma recompensa. É isso que Paulo está dizendo. Não é vão. Existe uma recompensa da parte de Deus. Então eu quero usar aqui, dentro de poucos minutos, 2 personagens da Bíblia apenas, entre tantos outros que foram firmes e constantes, mas que atravessaram inúmeros desafios, mas tiveram firmeza. O primeiro é Josué. Josué, filho de Num. Quando Deus chamou Josué estava vivenciando um momento de perca, junto com o povo. Moisés já tinha passado. E Josué estava ali vivenciando aquele momento. E Deus virou para Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, Josué capítulo 1, versículo 1 em diante, do versículo 1 ao 9, diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisardes a planta do vosso pé, vos tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda,
para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha, Josué estava vivenciando um momento muito difícil da sua vida. Porque quem estuda a Bíblia sabe o quanto Moisés foi importante para Josué. O quanto a liderança de Moisés refletiu na vida de Josué. E Josué está vivenciando um momento de perca de alguém que era um referencial, de alguém que era uma referência. E eu não estou falando de qualquer pessoa. Estou falando de Moisés. Não é que Moisés era um Deus, não é isso. Mas estou falando de um grande homem. De um homem que deixou um legado de fidelidade, dentro do nosso contexto do nosso vídeo aqui, um legado de firmeza, um legado de constância na presença do Senhor. Josué está vivenciando esse momento. Nesse momento que Josué está vivenciando esse momento, o Senhor diz para ele assim no versículo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha que coisa interessante. O versículo 2, o Senhor diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão. Deus já está falando de uma adversidade. Deus já está falando que Moisés morreu e que Josué deveria passar o Jordão, né? Jordão significa aquele que desce. Deus está falando, você vai passar este Jordão. No versículo 2, passa esse Jordão, tu e todo. Deus não poderia usar a expressão tu e este povo? Deus disse, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que Deus está dizendo para Josué é que ele iria passar o Jordão com todo aquele povo que Moisés já vinha trazendo com ele. Por quê? Porque o ministério de Moisés cessou, passou, assim como vai passar o meu um dia e de tantos outros homens de Deus. Os nossos ministérios vão passar. E Deus sempre vai estar levantando sucessores, porque ninguém é insubstituível. Não existe essa visão de que alguém, né, por mais que seja capaz, que tenha tido capacidade de Deus para a sua vida, porque é Deus que nos capacita, com toda a sua capacidade divina dada por Deus, não significa que sejamos insubstituíveis. Não. Né? O tempo de Moisés passou e chegou agora o tempo de Josué. E Deus chama Josué para o desafio. Deus chama Josué para um desafio. Mas Josué ele já vinha caminhando com Moisés. E ele precisava ter o que então? Dentro do contexto que eu estou falando, firmeza. Ele precisava ser firme e constante. Josué não poderia ser, sabe? Ele tinha que ser firme, ele tinha que ter firmeza. E precisava ser constante diante do povo. Porque a firmeza e a constância do líder diante do povo faz com que o povo seja um povo vitorioso. Imagine um líder inconstante. Imagine um líder que não tem firmeza. Ora tem uma palavra, ora tem outra palavra. Não, Deus chamou Josué para dentro desse contexto que eu estou falando aqui nesse vídeo. Dentro de um contexto de firmeza, dentro de um contexto de constância. Ele precisava ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que o trabalho não era vão no Senhor, porque foi o Senhor que chamou Josué. E aí, quando o Senhor chama Josué, o Senhor fala no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, Deus garantiu. Era dever de Deus
dar para Josué todo lugar que ele pisasse a planta do pé, mas era dever de Josué ser firme e constante. Não era dever de Deus, a firmeza e constante era com Josué. Agora, onde ele colocasse a planta dos pés, Deus dava para ele, porque Deus já tinha dito isso a Moisés, no versículo 3. No versículo de número 5, Deus diz a ele assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. O que Deus está dizendo? Ninguém, Josué, glória, vai ficar de pé diante de ti, glória. Ninguém vai ter a capacidade de resistir você. Por quê? Porque quem estava no controle, no domínio de todas as coisas era Deus. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E Josué presenciou inúmeras vezes a forma que Deus foi com Moisés, como Deus honrou o ministério de Moisés, como Deus honrou a vida de Moisés, como Deus honrou as palavras que saíam dos lábios de Moisés. Josué viu com os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Moisés entrava na tenda da congregação, a glória, a nuvem de Deus entrava na tenda, falava com Moisés face a face, e Josué, filho de Nun, ele não saía da porta da tenda, ele via, ele presenciava, ele via a forma maravilhosa que Deus se manifestava para Moisés, e não apenas isso, Deus se manifestava ao povo, para mostrar para o povo o quanto Deus era com Moisés. Como Josué presenciou todas essas coisas, o que Deus vai dizer para Josué? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, porque Josué viu o tanto quanto Deus foi com Moisés. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. O que Deus está dizendo para Josué? Na mesma proporção, com a mesma intensidade que fui com Moisés, assim serei contigo também. Na mesma proporção, com a mesma intensidade como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Aí Deus diz: não te deixarei e nem te desampararei. Ele precisava ser firme e constante. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. O que Deus está dizendo? Seja firme. Seja constante, esforça e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Deus está dizendo, está contigo a responsabilidade. Tu farás, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás, que coisa linda, tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Está nas tuas mãos, Josué. Você precisa ter bom ânimo. Aleluia. Dentro do nosso contexto, você precisa ser firme e ser constante. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então Deus está dizendo para ele, olha, meu servo Moisés te ordenou a lei, você conhece a lei, você não pode te desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Não adianta. Só pode ser honrado por Deus aqueles que levam a lei de Deus com sinceridade e com verdade. Só podem ser honrados por Deus aqueles que têm o cuidado de fazer conforme toda a lei que o Senhor nos ordenou. Aí Deus diz, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza. O que Deus está dizendo para ele? Você quer ser conduzido de forma prudente? Você quer ser conduzido de forma maravilhosa, prudentemente? Não te desvie da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. No versículo 8, Deus diz assim, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. O meditar de dia e de noite é ter a mente ligada aos estatutos do Senhor. De dia e de noite. Para que tenhamos o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho
então prudentemente te conduzirá. Pastor, aonde que Josué, dentro do contexto aqui, ele foi firme e constante? Dentro de vários fatores. No capítulo 13, ele vai encontrar o primeiro desafio ao Jordão. E ele olha para o Jordão, é um desafio, mas ele foi firme e constante. Ele disse ao povo, olha, sacerdote na frente, sacerdote trazia a arca, e ele disse, os sacerdotes vão à frente e o povo vem atrás. Quando os sacerdotes com a arca da aliança, ou a arca do concerto, ou a arca do Senhor, como queira entender, quando os sacerdotes vierem com a arca e colocarem a planta dos seus pés no Jordão, as águas de cima vão parar, de baixo vão descer e nós passaremos em seco. E o povo então ouviu a palavra de Josué. Por quê? Porque Josué era firme, porque Josué era constante. Se você quer que alguém ouça a sua palavra, se você quer ser alguém que influencia outras pessoas, tem que ser firme, tem que ser constante. Se não for firme e constante, não vai conseguir influenciar ninguém, né? Mas Josué, então, ele enfrentou aquele desafio, Deus deu vitória, porque o povo obedeceu, porque ele era firme e constante. Mais à frente, a Bíblia diz que Jericó se cerrou, se fechou por causa dos filhos de Israel. Deus deu orientação, Josué foi firme e constante. Dentro das orientações de Deus, Deus jogou as muralhas por terra. Mais à frente, Josué deu um vacilo. Como Deus vinha dando vitória, o que Josué fez? A cidade de Ai é pequenininha, vou mandar só uma parte do exército. E aí ele não observou que tinha pecado no meio da congregação. Porque quando as muralhas de Jericó caiu, Deus disse para que eles não viessem pegar nada de Jericó, porque era anátema, era maldito, né? Os despojos de Jericó eram malditos. E Josué não percebeu, o Acã pegou a capa babilônica, a prata daquele lugar, escondeu na sua casa, e aí houve toda aquela mortandade na cidade de Ai. E quando Deus disse a Josué, lança a sorte entre as tribos, lançou a sorte, e a sorte caiu na casa de Acã, e Acã foi penalizado. Mas Josué ainda continuou firme, constante na presença do Senhor. Deus usou Josué de uma forma extraordinária. Eu quero compartilhar também sobre um outro personagem da Bíblia. Dentro de poucas palavras aqui, eu quero falar de Ana. Ana foi firme, Ana foi constante e foi abundante na obra do Senhor. Quando Ana tinha sua dificuldade, ela não podia gerar filhos, porque a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Mas eu quero compartilhar no 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 ao 13, que diz assim, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. É o que eu disse. O ser firme e constante não quer dizer que você não vai chorar. Não quer dizer que você não vai passar por luta. Você vai passar por luta, mas tem que ser firme. Então o texto diz no versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Olha que coisa linda. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que é isso? Ela está com a alma amargurada, mas ela está firme, ela está orando ao Senhor. Abundantemente, chorando, buscando o Senhor. Versículo 11, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor lhe darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Ou seja, Ana está perseverando. Ela entrou no templo e naquele momento ela perseverou. Isso é firmeza. Pastor, Ana está sentindo dor, mas por que ela está buscando a Deus? Firmeza. É firmeza. Ela está chorando, ela está vivenciando um momento difícil da sua vida, mas ela está buscando a Deus. Isso é firmeza. Isso é constância. Por que é constância? Que ela poderia desistir. Ela poderia voltar atrás. Há tanto tempo, sua madre fechada, seu marido
embora Eucana amava Ana, a Bíblia diz que ele amava Ana, na hora do sacrifício ele dava para Ana uma porção mais excelente, mas ela tinha um desejo no seu coração e por ser firme ela buscou o Senhor pelo aquele desejo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso, nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser constantes, precisamos buscar o Senhor pelo propósito ao qual nós colocamos no coração. Ana colocou um propósito, ela entrou no templo e ela disse: Senhor, olha aí no versículo de número 11, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, o Senhor lhe darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela está buscando o Senhor, ela está perseverando, ela sabe que é de Deus que vem a vitória. Nesse período de pandemia, eu tenho observado que tem muitas pessoas desanimando. E eu tenho certeza, agora mesmo eu disse à minha esposa, Deus me deu uma palavra e eu não fico gravando vídeo toda hora, eu só gravo nos momentos que Deus manda gravar. E Deus mandou eu gravar esse vídeo com esta palavra bíblica para a sua vida. Esse período de pandemia tem causado instabilidade espiritual na vida de muitas pessoas. Não são poucos irmãos que estão entristecidos, desanimados, parados na caminhada. E a pergunta é: depois que passar a pandemia, como que você estará na presença de Deus? Será que você está firme? Será que você está perseverando? Será que você está sempre abundante na obra do Senhor? Como estará a sua vida? Então seja firme, meu irmão. Seja firme na presença de Deus. E a firmeza, como eu disse aqui, às vezes é com lágrima, mas com objetivo. Firmeza, às vezes chorando, doendo, machucando. Firmeza na presença do Senhor. Satanás não pode mudar aquilo que tu colocou no coração. A Bíblia diz que Daniel não estava na Babilônia, Daniel não estava em Jerusalém, ele estava cativo na Babilônia, mas o texto diz que Daniel era firme. Ele propôs no seu coração e não se contaminar com as iguarias do rei. É firmeza, é constância. Daniel está cativo. Daniel poderia dizer: olha, eu não estou em Jerusalém, no lugar da adoração. Estou cativo na Babilônia. Aqui todo mundo come essas iguarias dos deuses, os manjares dos deuses, os alimentos dos deuses. Eu vou comer também, eu não estou em Jerusalém. Eu vou participar também. Não, Daniel era firme. Por quê? Porque não é o solo geográfico que vai definir quem nós somos. O que define quem nós somos é aquilo que nós propomos no coração. Daniel propôs no coração: não vou me contaminar com as iguarias do rei. Firmeza. A pandemia está aí, as adversidades estão aí, existe um isolamento social, existe um distanciamento que para nós cristãos é horrível. Estar longe dos irmãos, não poder estar junto, não poder se abraçar, tudo isso está diante de nós, mas nós precisamos estar firmes. Porque nós não sabemos o dia e a hora, mas quem sabe no meio de uma pandemia como essa, o Senhor vem buscar os seus filhos que estão firmes na sua presença. Esta palavra é uma palavra de Deus para a sua vida. Assim como Daniel ficou firme, assim como Daniel colocou no seu coração: eu não vou me contaminar, eu não vou me envolver com as iguarias do rei, eu não vou me contaminar com esses manjares dos deuses. E ele colocou um propósito no coração, e aquele propósito foi honrado por Deus, porque Deus honra todos aqueles quanto coloca propósito no coração. Deus é com todos aqueles que têm um propósito de fidelidade. Não foi à toa que o Espírito Santo colocou no meu coração em 2020 que o tema das nossas festas que o tema desse ano do nosso campo seria santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Na verdade, algumas das festas não vão se realizar por causa do tempo. Essa é a realidade. Nós não sabemos quais são as festas que vão se realizar, mas o tema é propício para os nossos dias. Precisamos ser santos, precisamos santificar a nossa vida, porque com uma vida consagrada, com uma vida santa, iremos atravessar essa adversidade de pandemia de Covid-19 e o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse irmão, eu quero abençoar essa irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, que nesse momento está assistindo esse vídeo. Esse vídeo é profético, é abençoador, que eles possam ser alcançados pela sua bênção.
que a sua glória se manifeste sobre eles, que o Senhor possa ser o sustentáculo dos teus filhos e das tuas filhas, e que eles possam, através desta palavra, alcançar firmeza espiritual para a glória do teu nome.